Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefa e depois aos 12. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Pai amado, Pai santo, em Ti lançamos toda a nossa esperança nesse dia e nessa hora, nas Suas muitas misericórdias, nas Suas ternas misericórdias, na Sua abundante, gloriosa graça. É por causa dela que respiramos, é por causa dela que nosso coração bate, é por causa dela que ainda estamos vivos. Que essa noite, mais essa noite, haja uma demonstração poderosa da Sua graça. Senhor, o Senhor sabe que se o Senhor não falar através desse pregador, se o Senhor não se manifestar através desse púlpito, nós não teremos vitória. Nós não venceremos o pecado, o velho homem. Nós não podemos ser salvos, nem regenerados. Por isso, demonstra o Seu poder. Alcança os corações que estão aqui sentados, os mais frios, duros, indiferentes, rebeldes, e leva esses corações a Te temerem, a se quebrantarem e a voltarem toda a atenção para a Sua santa e sacra palavra. Que Tu cresças, que nós diminuamos e que Tu seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Presta muita atenção. Nós estamos tratando aqui sobre evangelismo. Nós estamos aqui dando uma espécie de estudo, todos os domingos, ensinando a igreja como evangelizar, biblicamente, os pecadores, os perdidos. Nós estudamos, no último domingo, que a evangelização é uma tarefa dada à igreja por Jesus, chamada Grande Comissão. Ele ordenou que a igreja fosse e pregasse o evangelho a toda criatura da terra. O evangelismo consiste no quê? Proclamar a mensagem do evangelho, proclamar a mensagem de Cristo, pregar, evangelizar as pessoas, os perdidos. O evangelismo consiste no quê? Em levar pecadores ao arrependimento e à fé. É isso que Jesus fez em Marcos 1, 14 e 15. Quando Ele diz: o tempo de Deus está cumprido, o reino de Deus, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Essa foi a primeira mensagem de Jesus. Então o dever do evangelismo é levar pecadores ao arrependimento e à fé, pois através do arrependimento e da fé eles obtêm a graça chamada salvação. Então você que está aqui, todos os cristãos que estão aqui, nascidos de novo, que fazem parte da igreja de Cristo, estão debaixo dessa grande ordem, da maior ordem que está sobre você, uma vez que você foi salvo. E qual é a maior ordem que foi colocada sobre você, o maior dever, a maior obrigação que está sobre você, depois que você foi salvo? É levar o evangelho aos perdidos, aos pecadores, aos não salvos. É uma tarefa, uma ordem que Jesus deu à igreja antes de subir aos céus. É a tarefa da grande comissão. Comissão, chamados a uma missão. Grande porque envolve toda a igreja de Cristo, em toda parte do mundo. Grande porque envolve toda a criatura da terra, todos os continentes, todas as pessoas das mais distintas. É-nos ordenado a pregar em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra.
na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, nos continentes e nas ilhas, onde houver um ser humano, é dever da igreja pregar o evangelho. Se você é nascido de novo, salvo, convertido, e não se interessa pela salvação de pecadores, não se interessa por evangelismo, não se interessa por missões, não se dispõe a trazer almas para Jesus, deve ter uma probabilidade de você não ter sido nascido de novo. É impossível que o Espírito de Cristo habite em você, e esse Espírito que geme com dores de parto, não fazer com que você tenha temor pelos perdidos, com que você sinta dores pela perdição dessas almas. E se você é de fato nascido de novo e não evangeliza, você está em grave desobediência, você está em desacordo com a palavra de Deus. A tarefa da igreja, ela se resume em duas coisas apenas: conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. A nossa vida consiste nisso, em viver conhecendo a glória de Deus, a glória de Cristo, as Escrituras, o Evangelho, crescendo em santidade, em justiça, crescendo no conhecimento e na graça de Deus, e fazendo esse Deus conhecido por nós, conhecido aos outros. Nisso consiste a sua vida na terra. E se desde que essa série iniciou, você não se preocupou em evangelizar, você está sendo contraditório. Você está acumulando juízo para você. Porque já temos tido mensagens, matéria suficiente para testemunharmos de Cristo no estacionamento, na fila do banco, no açougue, na escola, na vizinhança, para os nossos familiares, para os nossos amigos. E se isso ainda não foi feito, ou pelo menos não se despertou um desejo de fazê-lo, isso é grave. Temos pessoas aqui suficientes para mudar e pôr essa cidade de pernas para o ar. Temos pessoas aqui suficientes para causar um impacto na cidade de Franca, apenas abrindo a boca e proclamando o evangelho da graça de Deus. Por que você acredita nisso? Porque ao abrir a boca, um cristão, quando proclama o evangelho, ele não diz palavras de persuasão humanas, mas ele diz demonstração de poder, pois o evangelho, a Bíblia diz, não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é o poder. Pode esses ossos reviverem? Deus pergunta a Ezequiel: tu sabes, ossos mortos, sociedade caída, corrupta, escrava, cega, então profetiza sobre esses ossos, pregue que esses ossos ressuscitarão, pregue que eles se arrependerão, pregue que eles se converterão, pregue o quê? O santo evangelho de Cristo. Você precisa fazer isso. Quando eu faço isso, quer oportuno, quer não, em tempo e em fora de tempo, quando houver uma oportunidade, você tem que testemunhar do evangelho. Nisso consistiu a primeira mensagem. Agora, nós vamos para a segunda mensagem. Você, uma vez que sabe que é obrigado a pregar o evangelho, proclamar o evangelho, porque a pregação do evangelho é a única maneira que os pecadores vão ser salvos. 1 Coríntios capítulo 1, se eu não me engano, 21. Aprove a Deus salvar o mundo, salvar os pecadores pela loucura da pregação. É a loucura da pregação, é a pregação, a exposição do evangelho na vida do pecador. Quando ele ouve, é que pode salvá-lo. Então você sabe hoje que os pecadores estão perdidos, que a única forma de salvar, deles ser salvos, é crendo e se arrependendo. A única coisa que produz fé e arrependimento é ouvir o evangelho. E para que eles ouçam, você tem que pregar o evangelho. Você pregando o evangelho ao pecador, ele ouve. Ele ouvindo, ele se arrepende e crê. Ele se arrependendo e crendo, ele é justificado, perdoado, ele é salvo. Agora o que nós vamos estudar hoje? No que consiste a mensagem do evangelho? Não é só ir e pregar. Talvez você vai, talvez você tenha ido e pregado
e as pessoas não têm se convertido. Talvez você até vai, mas não é só ir e pregar, é ir e pregar o Evangelho. Não é ir e pregar uma invenção humana, uma invencionice humana. É pregar o santo Evangelho. As pessoas só são salvas se ouvirem o Evangelho. Não é outra coisa, não é outro tema, é o Evangelho. Portanto, ide e pregar o Evangelho. Logo, o que é o Evangelho? No que consiste a mensagem do Evangelho? O que eu tenho que pregar para as pessoas e pregando isso seja o Evangelho? Nós vamos aprender hoje o que é o Evangelho, o que é a mensagem do Evangelho, no que consiste a mensagem desse grande Evangelho, para que você então vá e pregue não outra coisa a não ser o Evangelho. Vamos ver aí. O quadro primeiro temos aí, o que é o Evangelho? A palavra Evangelho vem do grego Evangelion, ou Euangelion, que significa boas notícias, boa mensagem. Essa boa notícia consiste na obra de Deus em salvar o mundo através do seu Filho, Jesus Cristo. O Evangelho se refere a uma mensagem muito específica, que será sintetizada nas linhas a seguir. Notem então, você vai acompanhando à medida que eu for falando, é o que vai estar escrito aqui. A palavra Evangelho do grego, Evangelion, quer dizer boas notícias. O Evangelho é uma boa notícia, uma boa mensagem. Que boa notícia é esse? Boas novas. Boa notícia consiste na obra de Deus em salvar o mundo através do seu Filho. Essa é a mensagem do Evangelho. É a boa notícia que o mundo está perdido em pecado, mas que Deus vai salvar o mundo, ou salvou o mundo, dando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas vamos ver aqui um resumo do que é essa mensagem na página 2. O que é o Evangelho? É a salvação conquistada para um povo pecador por meio da vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, o Filho de Deus. De acordo com a vontade do Pai, o Filho eterno, que é igual ao Pai e é a exata representação de sua natureza, voluntariamente deixou a glória do céu, foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem e nasceu como o homem Deus, Jesus de Nazaré. Como homem, ele andou nessa terra em perfeita obediência à lei de Deus. Na plenitude dos tempos, ou seja, na época exata, os homens, os judeus principalmente, o rejeitaram e o crucificaram. Na cruz, ele carregou o pecado da humanidade e morreu em nosso lugar. No terceiro dia, Deus o ressuscitou dos mortos. Página 3. Tal ressurreição é a declaração divina de que o Pai aceitou a morte de seu Filho como sacrifício pelo pecado. Jesus pagou a penalidade pela desobediência do homem, satisfez as exigências da justiça divina e aplacou a ira de Deus. 40 dias após a ressurreição, o Filho de Deus ascendeu, subiu aos céus, assentou-se à destra do Pai e recebeu honra, glória e domínio sobre tudo. Lá na presença de Deus, ele representa o seu povo e faz pedidos a Deus Pai em nome deles. Todos aqueles que reconhecem o próprio estado impotente de pecado, arrependimento, todos que se arrependem, e depositam a sua confiança em Cristo, fé, todos que se arrependem e creem, Deus perdoará plenamente, declará-los-ás justos e os reconciliará consigo mesmo. Esse é o Evangelho. Esse foi um resumo, uma síntese da mensagem que deve ser proclamada, que deve sair dos seus lábios.
é a obra de Deus através do seu Filho Jesus na cruz do Calvário, salvando pecadores. É a obra que Deus fez pelo homem através de Jesus naquela cruz. Essa é a mensagem do Evangelho. Não são curas, não são milagres, não são casas, não são carros, não é bem-estar, não é felicidade. A mensagem do Evangelho é dizer para os homens que eles estão perdidos em pecado, condenados ao inferno toda a eternidade por causa da justiça de Deus. Mas o Deus que é justo também ama, e por amor enviou o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz. Naquela cruz, seu Filho Jesus leva o pecado do homem, se faz maldição e sofre a ira de Deus na cruz, morrendo. Ao terceiro dia, ele ressuscita dos mortos, mostrando que Deus aceitou aquele sacrifício. E uma vez ressuscitado e assunto aos céus, todo aquele pecador que crer nele tem o perdão, a remissão e a expiação dos pecados, e tem nele a vida eterna. Esse é o Evangelho. Vamos continuar para você ver. Página 4. A morte de Jesus. O tema central do Evangelho é a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, como Paulo afirma aos Coríntios. 1 Coríntios 15, 1, 4. Presta atenção, aqui Paulo vai dizer o que é a mensagem do Evangelho. O que é o Evangelho? Vamos lá, 1 Coríntios 15, 1 ao 4. Também vos notifico, irmãos coríntios, o Evangelho que vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis. Paulo já tinha ido lá e pregado. Essa palavra aqui, anunciado, quer dizer evangelizado. Eu já evangelizei vocês uma vez, Coríntios. Eu já preguei, eu já ensinei o Evangelho. Agora ele está indo pela segunda vez. Vamos continuar. O qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tem anunciado. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que recebi. Você está vendo ali que está em vermelho. Ali é a mensagem do Evangelho. Naquilo consiste a mensagem do Evangelho. Olha lá. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. O que ele entregou, o que recebeu? A mensagem do Evangelho, a espinha dorsal do Evangelho. Então, o que é a mensagem do Evangelho? Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho consiste em falar da vida, morte e ressurreição de Cristo na cruz do Calvário. A mensagem é aquela parte vermelha. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo Isaías 53, segundo Salmo 22, segundo Salmo 16, bem profetizara. E esse Cristo morreu e foi sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitou, segundo as Escrituras. Evangelizar compreende dizer aos pecadores a respeito da morte e ressurreição de Cristo no Calvário. Qualquer coisa que omitir a cruz de Cristo é heresia, blasfêmia e é herético. Qualquer evangelismo, qualquer tentativa de levar um pecador à fé e ao arrependimento, qualquer tentativa de levar um pecador a Cristo,
sem que seja mencionada a cruz, sem que seja mencionada a morte, sem que seja mencionado o sepultamento, sem que seja mencionada a ressurreição, não é o Evangelho. É um outro Evangelho, uma outra coisa. Página 5, por exemplo. Essa é a essência do Evangelho. A mensagem do Evangelho consiste em dizer o que Deus fez pelo homem através da morte de Cristo na cruz do Calvário. É assim que se evangeliza. É chegar a um pecador, seja ele quem for, esteja onde estiver, tenha a idade que tiver. Você evangeliza mostrando, ensinando o que Deus fez por ele através de Jesus naquela cruz. Através dessa obra na cruz, o homem pode ser perdoado dos seus pecados e receber a salvação, vida eterna. O Evangelho não tem nenhuma relação com a sua melhor vida aqui. Carros, casas, saúde, felicidade, ausência de sofrimento, relacionamentos e todos os bens temporais. Você não encontra em parte alguma das Escrituras Jesus evangelizando alguém, oferecendo a ele carro, casa, saúde e felicidade, ausência de sofrimento, namoro e casamento ou bens temporais. Você não encontra os primeiros apóstolos, Pedro para os judeus, Paulo para os gentios, pregando na Galácia, na Capadócia, na Caia, Tessalônica, Bereia, Filipos, Éfeso. Você não encontra ele tentando levar os cidadãos atenienses, os tessalônicos, os gregos, os judeus nas sinagogas. Você não vê ele tentando evangelizar ninguém usando esses métodos. Vem para Jesus que a sua vida vai melhorar. Converte que Deus pode te dar um carro. Você está doente, Deus pode te curar. Você está triste, infeliz, vem para Jesus que você vai ter paz, felicidade e sossego. Isso é blasfêmia, isso é nojento. Isso não é o Evangelho. O Evangelho consiste em ensinar a obra da cruz. Provavelmente muitas pessoas aqui foram evangelizadas assim. Deus tem um plano maravilhoso para você. Jesus te ama. Vem para Ele que você vai ter paz, felicidade, que Ele vai te dar uma casa, um marido. Jesus não fez isso na Escritura. Não é o método bíblico de se evangelizar, de atrair uma pessoa para Jesus. Paulo vai dizer: eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu e foi sepultado, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa é a mensagem que você deve levar ao pecador. Não tem nada a ver com a sua melhor vida aqui na terra. O Evangelho. Deixa eu te dizer algo. Por que hoje na igreja moderna nós estamos cheios de bodes dentro da igreja que pensam que são ovelhas? Por que está cheio de pecado na igreja? Adultério, fornicação, bebida, inadimplência, nome protestado, divórcio. Está cheio dentro da igreja. Porque a Bíblia diz que a fé salvífica, a fé que salva, ela só vem pelo ouvir. E o ouvir do Evangelho. Se o evangelismo moderno hoje não prega o Evangelho verdadeiro, logo a pessoa não ouve o Evangelho verdadeiro. Se ela não ouve o Evangelho verdadeiro, ela não pode crer. E se ela não crer, ela não é salva. Então a maioria desses crentes contemporâneos que ouvem um outro Evangelho, que não é o da cruz de Cristo, na verdade não são salvos. São uma comunidade de bodes lideradas pelos lobos. Se você está aqui e nunca ouviu a mensagem da cruz,
nunca foi chamado ao arrependimento e à fé e a deixar o seu pecado e a velha vida e se converter ao Evangelho, nascendo de novo por uma obra sobrenatural do Espírito Santo, o que te espera é a ira de Deus no lago que arde como enxofre, a saber, a segunda morte, o inferno. Se você, tudo que ouviu nesses anos todos foi uma mensagem indolor, de autoajuda, de bem-estar social, financeiro, familiar e conjugal, mas não foi chamado ao arrependimento através da cruz de Cristo, você não viu o Evangelho. E se você evangelizou alguém, trouxe alguém, está tentando trazer alguém para Cristo, às custas da omissão da cruz, você está fazendo um proselitismo e formando bodes e não ovelhas. Vamos continuar. 6, página 6. Mas por que Cristo teve que morrer na cruz? Você tem que saber isso para você evangelizar. Por que Cristo teve que morrer na cruz? Você precisa saber. A mensagem do Evangelho consiste em dizer o que Deus fez através de Cristo por nós naquela cruz, ok? E o que é essa mensagem? Que Cristo morreu e ressuscitou o terceiro dia por nós. Mas por que Cristo teve que morrer? Por que Cristo teve que padecer numa cruz romana? Por que Cristo teve que ser morto? Isso é o coração do Evangelho, a morte de Cristo. Vamos aprender. Deus é um justo juiz, e nós quebramos a sua lei, logo merecemos a morte e a condenação do inferno. Nunca poderíamos ter sido perdoados se a penalidade dos nossos pecados não fosse paga. E se Deus requer em sua lei, e o que Deus requer em sua lei não fosse cumprido. Essa penalidade foi paga por Jesus Cristo, que carregou nossos pecados e morreu em nosso lugar, sofrendo o castigo que o Deus Santo e sua justa lei requeriam. Isso é o centro do Evangelho. Não tem nada a ver com R.R. Soares. Nada a ver com esses apóstolos fraudulentos, nada a ver com essa mensagem corrompida de hoje. Esse é o coração do Evangelho. Cristo teve que morrer, porque nós quebramos toda a lei de Deus, pecando. Quando Ele leva na cruz o pecado do homem, Ele se torna o transgressor substitutivo da lei, e Ele vai pagar a penalidade da transgressão cometida por nós, que Ele assumiu. E pagando essa penalidade com a vida, morrendo na cruz. Esse é o Evangelho. Bandeira vermelha. Fala, irmã, estava com a dor de cabeça, eu entrei aqui e saí. Palmas para Jesus. Bandeira verde. Eu estava com a dor no perna e Jesus me curou. Palmas. Testemunhar. Bispo, eu entrei aqui, fiz a campanha da fogueira, era desempregada, morava nos fundos, estava brigada. Hoje eu tenho uma empresa, 3 carros. Blasfêmia! Heresia! Seu anti-evangelho! Se você gosta disso, meu filho, eu como pastor dou-te liberdade para correr e se esbaldar nessa luxúria contemporânea, bruxificada, neopentecostal, anti-Deus, anti-evangelho. Não vitupere a cruz santa de Cristo. Isso é o coração do Evangelho. É assim que se evangeliza alguém. É assim que se diz a um pecador. Resumindo no português brasileiro leporaciano: camarada, tu está em pecado, malandro. Arrepende, muda a tua vida e recebe Jesus na tua vida. Senão, tu sofrerá a ira de Deus no inferno. Quero ver evangelizar assim.
Quero ver evangelizar sim. Pastor, só tem a ira? Não. Depois que você manda a ira, presta atenção. Você dá remédio para quem não está doente? Quem dá remédio para quem não está doente? Quem toma remédio? Quem sabe que está doente. Sabe o que o evangelismo consiste? Você falar para o pecador que ele está doente. Ele não sabe. Filho, eu vou mostrar que você é corrupto. Eu vou mostrar que você está pecando. Eu vou mostrar que você está quebrando a lei de Deus. Abre os 10 mandamentos e fala: já mentiu alguma vez? Um monte, mentiroso. Já olhou para a mulher uma vez? Um monte, adúltero. Já odiou alguém? Um monte, assassino. Você acha que um assassino, adúltero e mentiroso vai para o céu? Só tem uma coisa para adúltero, assassino e mentiroso. O que é? O inferno. Então você mostra a ferida primeiro. Arrepende-se. Fala do inferno, do juízo. Depois. Mas calma, Deus também é amor. Enviou seu filho para morrer naquela cruz. Levou o seu pecado naquela cruz. No terceiro dia ressuscitou, demonstrando que a dívida estava paga. Agora, se você crer nele e arrepender, você tem a vida eterna e todos os seus pecados são cancelados. Está aí o evangelho. Não precisei de carro, casa, mansão, não precisei de urucubaca nenhuma. Evangelho. Vamos ler isso aqui de novo. Deus é um justo juiz e nós quebramos a sua lei, logo merecemos a morte e a condenação do inferno. Nunca poderíamos ter sido perdoados se a penalidade de nossos pecados não fosse paga e se o que Deus requer em sua lei não fosse cumprido. Essa penalidade foi paga por Jesus Cristo, que carregou nossos pecados e morreu em nosso lugar, sofrendo o castigo que o Deus Santo e a sua justa lei requeriam. Isso é o centro do evangelho. Página 7. Mais uma vez, por que Cristo teve que morrer? Primeiro, por causa dos seus pecados. Você vai entender por que Cristo morreu naquela cruz. Por que ele se fez homem. Por que ele se entregou. Por que ele deixou pregar as mãos dele, os pés, a coroa. E depois foi morto pela ira de Deus. Por quê? Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem são todos? Quem são? Toda a raça humana está em pecado. Toda a raça humana. Esse todo aqui inclui Jesus? Absolutamente. Todos os homens pecaram, estão em pecado, nasceram em pecado, têm pecado, cometem pecados, todos os homens. E por causa disso, destituídos eles estão da glória de Deus, separados, condenados. Mas por que Cristo teve que morrer? Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Cristo, sobre Ele, a iniquidade de todos nós. Foi por isso que Ele morreu na cruz. Porque o nosso pecado foi lançado sobre Ele. Isaías 53 diz que o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós, ou de nós todos. Por isso Ele teve que morrer, porque naquela cruz Ele assumiu o seu pecado, o meu pecado, o pecado da América, da África, da Ásia, da Europa. Por isso que Ele teve que ser morto, por causa do nosso. Todos pecaram. Mas uma vez que Ele morre na cruz, o pecado desse todos é lançado sobre Jesus, naquela cruz. E por causa do pecado que estava sobre Ele, Deus então tem que matá-lo na cruz. Notem que está escrito aí, vejam, Ele não morreu pelos pecados dele, porém pelos nossos pecados. Mais uma vez, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos.
Por isso ele teve que morrer. Você está entendendo? Você que vê esses filmes, Paixão de Cristo, vê essas encenações, Corpus Christi, acha uma história bela, mas nunca aprendeu isso. Ele não precisava ter morrido. Eu vou dizer como que é simples. Se no Brasil tem pena de morte, ok? Pena de morte aqui no nosso país. Aí você comete um crime. Algum irmão daqui comete um crime. Esse crime é digno de pena de morte. Ele estuprou e esquartejou uma mulher. Pena de morte. No dia da execução dele, vai lá o Hanuzi e diz assim: o que ele fez? Estuprou e esquartejou. Né? Qual que é a sentença? Pena de morte. Vamos fazer assim: eu assumo a culpa dele. Eu vou ser o estuprador e o esquartejador. Ah, tá. Então, liberta o cara, o Hanuzi assume a culpa. Quem recebe a punição é quem tem a culpa, Hanuzi. Então, o Hanuzi é condenado à injeção letal e morre. Jesus pegou todos os estupradores que tinham aqui, mentirosos, assassinos. No dia da punição, ele disse assim: me dá a sentença deles tudo. Eu sou estuprador, assassino, maldito. Então o Pai absolve vocês e mata ele na cruz. Por isso que ele teve que morrer. Isso é o Evangelho. Isso chama propiciação. Sacrifício substitutivo. Era para nós estarmos pregados, era para nós morrermos, era para nós irmos para o inferno, mas ele pegou todos os seus delitos e crimes, pegou e assumiu, chegou diante do juiz, todas as culpas deles eu assumo, junto com a culpa vem a punição, eu também assumo. Qual é a punição? Morrer no madeiro. Por isso que ele teve que morrer. Entendeu o coração da cruz? Ele fez cair sobre, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade dos outros. 8. Por que Cristo teve que morrer na cruz? Por causa da nossa maldição. Gálatas 3:10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. O que Paulo está ensinando aos Gálatas? Quem conhece a Bíblia, as Escrituras? Quem conhece os 10 mandamentos? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho, não adorará a outros deuses, não tomará o nome de Deus em vão. É a lei. A Bíblia diz que se alguém não permanecer no princípio da lei, cumprindo a lei, torna-se maldito. Ou seja, uma pessoa só pode ser abençoada se ela cumprir todos os mandamentos da lei, todos os mandamentos da Escritura. E se ela cumprir dos 10 mandamentos, 9, e falhar em um só, uma só vez, ela é culpada de toda a lei. Por exemplo, você tem 10 mandamentos, os 9 você cumpre, mas erra em um, mentira, e só comete uma vez. Aquela única mentira te faz culpado pelos outros 9. Você é como se tivesse quebrado os 10 mandamentos. E ao quebrar os 10, você se faz maldito. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Me diz qual homem consegue cumprir todos os mandamentos das Escrituras sem falhar nenhuma vez? É impossível. Logo, todos os homens se fizeram malditos. Vamos trocar a palavra maldição, vamos contextualizar para você aprender. Todos fizeram criminosos. Na nossa lei, homicídio é um crime punido, etc, etc. Na lei de Deus, qualquer um que quebra os 10 mandamentos é um criminoso. Mentiu, é um homicida, é um criminoso, vamos dizer. Nós quebramos essa lei toda hora e todos os dias. Logo, somos malditos, criminosos. Só não seríamos criminosos se andássemos segundo a lei.
cumprindo ela direitinho, mas é impossível, porque o pecado está dentro de nós, e o pecado é inclinado para quebrar essa lei. Eu não quero mentir, mas acabo mentindo por causa do pecado. Eu não quero cobiçar uma mulher, mas acabo cobiçando porque o pecado está em mim. Logo eu sou transgressor dessa lei, então eu sou maldito, e eu sou um criminoso. Por que Cristo teve que morrer? Por causa da nossa maldição. Olha lá o item 4. Porque Cristo se fez maldição. Não tinha que ter essa interrogação aí não. Porque Cristo se fez maldição. Não, acho que tinha. Vamos lá. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Porque Jesus teve que morrer na cruz? Por causa da maldição que estava sobre nós, por causa dos nossos crimes. Ao morrer na cruz, Ele assume nossos crimes, Ele se faz maldito, Ele se faz criminoso, para que eu me faça um cidadão honesto, justo. Esse é o Evangelho. Entendeu por que Ele teve que morrer? Porque ser morto numa cruz era símbolo de maldição. Naquela cruz, se você pegar Deuteronômio 28, lembra? Deus chega a Moisés e a Israel: Moisés, eis que proponho 2 caminhos diante de vós, o bem e do mal, o da bênção e da maldição. Se hoje cuidares em diligentemente atentar para os mandamentos do Senhor, não desviando nem para a esquerda nem para a direita, todas essas bênçãos te virão. Bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito. Depois, se vocês não atentarem para as minhas palavras, aí vem as maldições. Maldito será nisso, maldito será no campo, maldito será teu filho, maldito. Cristo assumiu todas as maldições de Deuteronômio 28. Todas as maldições daquele que quebra a lei. Todos os nossos crimes naquela cruz. Por isso Ele teve que morrer, porque o criminoso, teria que ser punido. Ao morrer na cruz, Ele se faz criminoso, maldito. Você está achando que é a morte de Cristo? Eu vou te dar um exemplo. Quando Cristo foi para a cruz, Cleusa, Ele se fez adúltero, Ele se fez fornicário. Não que Ele tenha cometido, Ele não adulterou, não fornicou, mas Ele foi considerado um adúltero, um mentiroso, um assassino. Ele morreu por um crime de assassinato, de adultério, de pornografia. Ele levou para Ele como se Ele fosse o criminoso. Por isso que Ele teve que morrer. 9. Por que Cristo teve que morrer na cruz? Porque todo pecado tem que ser punido com a ira de Deus. Presta atenção em Hebreus 2:2. E toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo. Olha o que o escritor aos Hebreus está dizendo: que toda transgressão, todo crime, toda desobediência tem que receber justo castigo. Ou seja, todo aquele que peca tem que receber um castigo, e é justo. Toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo. Você pegar um ladrão e pôr na cadeia, é injusto? Não, é justo. Roubou, vai preso, é justo. Pegar pecador e mandar para o inferno, é injusto? Não, é justo, não é pecador? Quebra a lei toda hora, todo dia. É justo puni-lo, enviando ao inferno. Por que Cristo teve que morrer na cruz? Porque todo pecado tem que ser punido com a ira de Deus. Sabe o que é a ira de Deus? É o martelo, é a sentença, é a guilhotina. Entendeu? Vou dar um exemplo. Um serial killer aparece na sociedade.
Mata 15 crianças, ninguém acha o cara. A 16ª consegue pegar ele. O juiz não sabe o que vai fazer. A sociedade se levanta, clamando por justiça. Não tem jeito de voltar as crianças que ele matou. Mas a sociedade, o Estado, quer satisfazer a justiça. Tem que matar o cara ou dar perpétua. Então, quando o juiz sentencia e manda para a prisão perpétua ou com a pena de morte, ele satisfaz a justiça do Estado, da sociedade, daquelas famílias. Por que Cristo teve que morrer na cruz? Porque os nossos crimes, a justiça de Deus queria conta. Um adulterou, pecou, fornicou, a multidão, milhões, milhares. E Deus tinha que satisfazer a justiça dele. Toda transgressão tem que receber justo castigo, tem que ser punida. Por que Jesus morreu? Porque quando ele assume o nosso pecado, os crimes, Deus mata ele na cruz e satisfaz a sua justiça. Quem nunca ouviu isso, diz amém. Não vale quem é da minha igreja, né? Pode dizer, quem nunca ouviu isso, diz amém. Ainda bem que a maioria ouviu, né? Só não sei porque não mudaram de vida ainda. Porque todo pecado tem que ser punido com a ira de Deus. Hebreus... Vamos ler esse versículo de novo, que eu acho que vocês não estão entendendo. Olha lá. E toda transgressão e desobediência recebeu o justo castigo. 6. Por carregar nossos pecados, Cristo foi punido. Por que ele teve que morrer na cruz? Isaías 53:5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, pecados, e ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Ele teve que morrer na cruz porque ao assumir nossos crimes, o Deus Pai, que é o justo juiz, teve que satisfazer a justiça dele, punindo o transgressor. O transgressor não era Cristo, era eu e você. Mas quando Cristo assume a nossa culpa, ele passa a ser o transgressor. Então a punição cai sobre ele naquela cruz. Olha o texto. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa de nossas iniquidades. Olha só o termo, esmagado. Deus o esmagou na cruz. Isaías 53:10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Por isso ele teve que morrer. Olha o Evangelho. Isso aqui é o Evangelho. Agora você está entendendo o que aquele homem de barba foi fazer lá na cruz? Quando você vê aquele filme Paixão de Cristo do Mel Gibson, ou qualquer outra coisa, e olhar lá, Elohim, Elohim, lama sabachthani, soldado fura daqui, lance e tal. Quando ele fala na hora sexta, Deus meu, por que me desamparaste? E tendo dito isto, depois ele diz, está consumado. E tendo dito isso, expirou. Quando ele morre, ele estava morrendo no seu lugar, levando o seu pecado, a sua culpa, a sua condenação. Ele estava sendo rejeitado, esmagado, oprimido, condenado por levar o seu pecado, seu evangelho. Continuando, 10. Mas por que Cristo teve que morrer na cruz? Porque o pagamento de todo o pecado é a morte. Por que Cristo teve que morrer na cruz? Porque todo o pagamento do pecado,
todo o pagamento para aquele que peca, a retribuição para aquele que peca é a morte. Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte. 8. Cristo, levando o nosso pecado, teve que morrer. Veja só, Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte. A retribuição para quem peca é a morte. A paga para quem peca é a morte. Quem pecou? Nós pecamos. Nós deveríamos morrer, mas quando Cristo assume o nosso pecado, então Ele deve morrer. Por isso, morreu na cruz. Veja o que diz 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Por isso Ele foi morto no corpo. Por isso Cristo morreu. Entendeu? Tenta entender o raciocínio da mensagem. O salário do pecado é a morte. Todo aquele que peca deve morrer. Por que Cristo morreu na cruz? Porque ao ser pregado na cruz, Ele assume o seu pecado. Quando Ele assume o seu pecado, todo aquele que peca deve morrer. Então, por carregar o seu pecado, Cristo tem que pagar com a própria vida. Você já imaginou quem era que estava na cruz? Não era Joaquim José da Silva Xavier, não. Tiradentes. Era o Deus homem, sem pecado, o Criador do universo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Acabou? Não, tem mais. E o Verbo era Deus. Verso 14. E o Verbo se fez carne, se fez homem. Qual o propósito do Verbo se encarnar? Morrer numa cruz romana, baixo a maldição e a violenta ira de Deus. Isso é o Evangelho. 11. Os benefícios da morte de Cristo. Quais são os benefícios desta morte na cruz? Por que Cristo teve que morrer? E quais agora são os benefícios que essa morte trouxe? Primeiro, o perdão dos pecados. Hebreus 9,15. Por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Qual foi o benefício que a morte de Jesus trouxe? O perdão dos nossos pecados. Meu irmão, Hebreus diz assim, 4, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O que simboliza derramamento de sangue? Morte. Sem a morte de alguém não existe perdão de pecados. Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os pecadores, dos quais eu sou o maior dos seus pecados. Olha Mateus 26:28, a ceia que Jesus está celebrando, a última antes de morrer. Porque isto é o meu sangue, minha morte, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados, para perdão dos pecados. Quais são os benefícios da morte de Cristo? Segundo Hebreus 9 e Mateus 26, temos perdão dos nossos pecados. Os nossos pecados são perdoados pela morte dele na cruz.
Vou ler mais uma vez o Hebreus, olha só. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Perdão dos pecados. Você jamais seria perdoado dos seus pecados se Cristo não morresse na cruz. Isso é o Evangelho. É isso que Paulo estava falando para Coríntios. Olha, eu vos entreguei o que recebi, que Cristo morreu, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. O coração do Evangelho, Coríntios, é a morte de Cristo na cruz. 12. Os benefícios da morte de Cristo. Quais benefícios a morte dele trouxe? Os pecados haviam feito uma separação entre nós e Deus. Olha lá, Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Presta atenção o que é que o nosso pecado faz. Ele causou uma separação entre nós e Deus, uma inimizade. Deus não tolerava nos ver. O pecado tirou o homem da presença de Deus, da comunhão com Deus, do livre acesso a Deus. Ele causou e causa separação, o pecado. Mas qual benefício a morte de Jesus trouxe para nós na cruz? Veja agora Romanos 5,10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A morte de Jesus nos reconciliou com Deus, nos trouxe de volta à presença de Deus, nos deu acesso novamente à vida de Deus, tirou a inimizade que Deus tinha conosco, aplacou a ira de Deus, nos tornou novamente amigos de Deus. Olha o que a cruz fez. Você já pregou para um pecador assim? Há uma barreira de separação entre você e Deus. Você é inimigo de Deus. Não há aliança, relação com você e Deus. Sobre você está a ira de Deus. Mas a morte de Cristo na cruz quebrou essa barreira e te reconciliou com Ele. Através da morte de Cristo, você crendo e se arrependendo, essa relação, esse acesso à presença dEle pode voltar. Olha 2 Coríntios 5,19, que coisa linda. Deus estava em Cristo, na sua morte, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Deus estava, através da morte de Jesus, reconciliando os pecadores com Ele. A morte de Jesus na cruz aplacou, apaziguou, dissipou a ira de Deus, a inimizade de Deus contra os pecadores. Reconciliou. Nós estávamos brigados. Jesus morrendo nos reconciliou, nos fez refazer as alianças. 13. Agora é a última folha. Não fique nervoso. Quais foram os benefícios da morte de Jesus? Morreu para nossa justificação. Romanos 5,9, olha lá. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, justificados pela sua morte, seremos por ele salvos da ira.
Nós fomos justificados pela morte. Aprende essa aí, Ranuz. O que é justificado? O cara é criminoso. Ficha dele, desde 15 anos, agora ele tem 40. A ficha dele não tem um mês sem ter cometido um crime. Transgressor. Quando Cristo morre naquela cruz, ele pega a ficha, leva para ele. A ficha suja do cara. Leva para ele. Ele pega a ficha dele, Cristo, limpinha, e dá para o cara. Faz aquele cara justo. Entendeu? Eu dou a minha ficha para ele de injusto. Ele assume para ele. Mas ele não faz só isso não. Ele pega a ficha dele de justo, limpinha, e dá para mim. Eu caminho com a ficha dele. Eu caminho com a justiça dele. Através da morte dele na cruz, eu sou justificado. Eu sou feito justo. Não que eu fique sem pecado, que eu não peque mais, mas os meus pecados não são mais considerados. Através da morte de Cristo, um pecador blasfemo, criminoso, injusto, digno do inferno, pode ser justificado, ter seus pecados apagados, limpos, e caminhar com a justiça de Deus. Qual religião que oferece isso? Me diga. Olha a grandeza do Evangelho. Olha a grandeza. Como diz o Paul Washer, isso que eu estou dizendo não é nem o sopé da montanha. Tamanhas as glórias e as riquezas do Evangelho. Como Martim Lutero diz, o tesouro da igreja reside no santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. É o Evangelho. Justo. Olha 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. A morte de Cristo nos justifica, nos torna justos, nos faz justos sem crimes. 14. Último. Quais os benefícios da morte de Jesus? Alguém quer ler para mim aí? Pode ler 5. A igreja num só coro, número 5. Quero que todo mundo lê, vai lá. Dá um aplauso agora. Aleluia! Pode aplaudir! Glória a Deus! Aleluia! Quais os benefícios da morte de Cristo na cruz? A vida eterna, muito mais do que uma Mercedes, uma casa própria, muito mais do que olhos e pele bonita, um bom diploma, emprego, muito mais que uma vida temporal, muito mais. Cristo morreu na cruz para nos dar vida, e vida após a morte, vida eterna. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele veio trazer vida. Quais os benefícios da morte de Cristo na cruz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer naquela cruz, de tal maneira que entregou de tal maneira para que todo aquele que nele crê não morra, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Foi para isso que Cristo morreu. Isso é o Evangelho. O Evangelho da graça e da glória de Deus. Nós estamos estudando sobre evangelismo,
Primeiro nós aprendemos a situação do mundo, a perdição. 2 bilhões e 400 milhões de pessoas no planeta Terra ainda não ouviram o Evangelho. Daqui 20 anos, possivelmente teremos 1 bilhão 700 milhões de muçulmanos na Terra. O mundo está perdido. Depois nós aprendemos que a salvação é uma obra da graça, que eu só recebo se eu crer, eu só posso crer se eu ouvir, e eu só ouvirei se alguém pregar. Depois nós aprendemos a tarefa da grande comissão, no que consiste? Levar pecadores ao arrependimento e à fé. Arrependendo-se e crendo, podem ser salvos. O que leva ao arrependimento e à fé? Ouvir o Evangelho. Hoje nós estamos aprendendo o que é o Evangelho. Tudo que Deus fez ao pecador, através de Cristo, no madeiro. Isso é o Evangelho. Ele veio dar vida, vida eterna. Essa série vai ter mais umas 3, 4 ainda. O que é o Evangelho? É a morte de Jesus, mas não é só a morte. Tem também a ressurreição. Domingo que vem vamos estudar a ressurreição. Depois mais 2. Por que ele teve que morrer e ressuscitar? Por causa da justiça de Deus e do pecado do homem. Então nós encerraremos ensinando a igreja como aborda uma alma.